A Bíblia Sagrada nos ensina que nós devemos confiar em Deus, porque o nosso Deus é Deus fiel. Esse é o estudo de número 970 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo e nós vamos ver que Deus é fiel, mas logo após a nossa vinheta. Devemos aprender a confiar e a descansar em Deus, porque o nosso Deus, ele não nega quem realmente ele é. Vamos ao nosso tema. Deus é fiel. Lembre-se sempre da fidelidade de Deus. O nosso texto base está no livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, que diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Se nós olharmos a definição de saberás, significa considerarás, julgarás, crerás, acreditarás. Também significa reconhecerás que o Senhor teu Deus é Deus. Fiel significa que mostra lealdade, que não contraria a confiança depositada. Fiel é leal. E o nosso Deus realmente, ele é fiel. Ele não comete erros. Sabe por quê? Porque ele sim é perfeito. Deuteronômio capítulo 32, verso 4 diz: ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Glória a Deus, porque o nosso Deus realmente é um Deus perfeito. Quando fala que ele é a rocha, eu amo isso, sabe por quê? Porque está falando que ele é inabalável, que ele é forte, que ele é seguro, ele sim é confiável, é firme. O nosso Deus, ele é um Deus inabalável, ele é um Deus forte, um Deus seguro, um Deus confiável, ele é um Deus firme. Sabe por quê? Ele é o Deus fiel, ele não contraria a confiança depositada nele. Deus é fiel em tudo e nós precisamos aprender a confiar e descansar na fidelidade do nosso Deus, pois a nossa rocha é firme e suas obras são justas e fiéis. Salmo 111, o verso 7 e o verso 8 diz: as obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança, estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. A fidelidade é um dos atributos do nosso Deus. O salmista Davi, ele cita outros atributos do nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele não rejeita nenhum de seus atributos. No Salmo 86, verso 5 e verso 15 diz: pois tu és bondoso e perdoador. Olha que Deus tremendo, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Ainda diz: entretanto tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor leal e justiça. Nós, como seres humanos, queremos somente acreditar no que nos interessa e muitas pessoas tentam anular os atributos de Deus, escolhendo somente aqueles que é de seu interesse próprio, mas nós devemos considerar, assim como o Senhor, todos os atributos que ele tem, porque ele não nega a si mesmo, ele é fiel nos seus atributos. E o nosso texto base nos ensina que o nosso Deus é Deus e ele é Deus fiel. Deuteronômio no capítulo 7, o verso 9, a parte A, que diz o início: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações. Então, nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus
comprometido com a aliança que ele fez com o povo dele. Vamos relembrar a aliança que ele fez com o patriarca Abraão. Gênesis capítulo 17, o verso 7 diz: e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Que Deus tremendo, um Deus que fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e ele é fiel à sua aliança, ele é fiel à aliança dele com o seu povo, mas esta aliança, ela é condicional, e a primeira coisa que nós podemos entender é que a aliança de Deus tem a condição chamada amor. Vamos ver Deuteronômio capítulo 6, verso 5, que diz assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, ou seja, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu ser. Você amarás o Senhor teu Deus por completo, por inteiro, sem reservas. E sabe o que o Senhor faz? Ele promete fidelidade para aqueles que o amam. Deuteronômio capítulo 7, o verso 9, a parte final diz assim: que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Quem ama o Senhor demonstra através da obediência. A obediência é prova de amor. Deus, ele guarda o pacto e a misericórdia dele com aqueles que o amam, com aqueles que obedecem os mandamentos dele, as orientações dadas por ele. E o nosso Jesus nos ensina sobre isso. João capítulo 14, verso 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ah, que tremendo nosso Deus! O nosso Senhor Jesus diz que quem ama ao Pai o ama, e Jesus se revela a quem o ama. Quem ama confia, quem ama acredita naquele que é o seu amor, quem ama deposita confiança naquele a quem ama. Será que realmente nós temos amado o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso ser? Porque o nosso Deus é fiel, e olha como ele é fiel. Ele nos chama a termos comunhão com o nosso Senhor Jesus, com o Filho do Deus Altíssimo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9 diz: Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem outra versão que diz que o nosso Deus, ele é o único Deus, ele é fiel. Sabe o que isso nos ensina? Que o nosso Deus, o único Deus, é suficiente, ele é soberano, ele é poderoso, ele é aquele que cuida, que protege, ele é aquele que supre. E Moisés relembrou o povo israelita sobre isso. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 diz: ouve a Israel, e Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Sabe o que está acontecendo? O nosso Senhor está querendo dizer: ouça, porque o Deus Todo-Poderoso é único, ele é suficiente na sua vida. O que o Senhor está querendo dizer é: eu, o Senhor, te basto, independente das circunstâncias. Isso logo me fez lembrar do apóstolo Paulo. Lembra quando o apóstolo Paulo, ele ora pedindo para o Senhor tirar dele aquele espinho na carne? E qual foi a resposta do nosso Senhor? Vamos ver? 2 Coríntios capítulo 12, o verso 8 e o verso 9: por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim, entretanto ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ainda Paulo
fala: sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. O que o Senhor disse a Paulo? Paulo, eu sou suficiente para você. Paulo, eu te basto. É o que o Senhor fala para nós, que através da graça dele, através do favor dele, ele é suficiente para cada um de nós. Ele também nos diz que ele é fiel, porque ele é Deus, ele é o nosso Deus, ele tem um compromisso conosco se nós andarmos de acordo com o que ele tem determinado para nós. O compromisso dele conosco é através da comunhão do nosso Senhor Jesus, porque o Senhor, ele nos sustenta em todos os momentos, mesmo a gente não entendendo, porque a gente quer do nosso jeito, mas o Senhor é soberano, ele faz do jeito dele. Deus, ele é fiel para cumprir os propósitos dele em nossa vida. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 24, Paulo fala: aquele que vos chama é fiel e ele também o fará. O nosso Senhor, ele é fiel ao compromisso que ele tem com você. Ele te capacita, ele te sustenta, ele te guarda, e olha que tremendo, ele tem todo o poder e te livra do maligno. Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 3, entretanto o Senhor é fiel, ele vos fortalecerá e vos livrará do maligno. O Senhor nos faz fortes e mais fortes, cada vez mais o Senhor nos fortalece. A Bíblia nos ensina que quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. Você se lembra de Jó? Quando o diabo se apresentou diante dele, Deus teve que dar a ele permissão para ele poder tocar em Jó, mas mesmo Deus permitindo, o final de Jó foi melhor, muito melhor do que o começo. Jó 42, verso 12 diz assim: assim o Eterno abençoou o final da vida de Jó, muito mais do que o início. Jó, ele precisou amar ao Senhor com todo o ser dele, ele precisou amar o Senhor de todo o coração, ele precisou confiar, ele precisou depender do Senhor e reconhecer que o Todo-Poderoso estava no controle de todas as coisas. Jó, ele precisou reconhecer a soberania do nosso Deus. Jó capítulo 42, verso 1 e verso 2. Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Jó, ele se rendeu ao Senhor completamente, ele reconheceu que realmente Deus era fiel a todos os seus propósitos na vida de Jó, e durante o sofrimento de Jó, Deus não o desamparou, Deus esteve com ele, e Jó, ele orou, ele adorou, mas ele também questionou. Em compensação, no final, Jó se rendeu e Jó aprendeu a entender da soberania de Deus. Ele aprendeu a conhecer verdadeiramente quem Deus era, e Jó, em tudo ele teve a esperança que o Redentor dele, que o Deus dele é vivo e que Deus realmente daria vitória a ele. Deus é fiel nas promessas dele. Vamos nos lembrar do salmista Asaf. O salmista Asaf, enquanto
Quando ele olhou para o Senhor, ele permaneceu fiel a Deus. Mas no momento que ele desviou o olhar dele, que deveria estar direcionado ao Senhor, e ele foi olhar a vida do ímpio, a prosperidade do ímpio, sabe o que aconteceu? O coração dele azedou para com Deus, e a Bíblia fala que ele quase se desviou. Mas quando Asaf, ele se volta para o Senhor, ele entra na presença do Senhor, e ele pôde se lembrar que Deus é Deus fiel às suas promessas. Salmo 73, verso 16, 17, 24 e 25 diz: todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças, até que entrei na casa de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios e no fim me acolherás em glória. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Que sensação maravilhosa, que conclusão tremenda que Asaf teve, que desejo maravilhoso. Além do salmista ele entender sobre a fidelidade de Deus com os seus servos, ele deu voz ao seu desejo de querer somente o Senhor. Ele amou o Senhor acima de tudo. Números no capítulo 23, verso 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Olha só a promessa de Deus. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? O que Deus fala, ele faz. O que ele promete, ele cumpre, porque ele é Deus fiel. E Deus, o nosso Deus fiel, ele se revela fiel, mas sabe com quem? Com aqueles que são fiéis a ele. Salmo 18, verso 25 e verso 26 diz: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Nosso Deus é fiel, nosso Deus ele é fiel às suas promessas, nosso Deus quer se revelar fiel a ti. Deus ele é fiel também, sabe em quê? Em nos perdoar. Louvado seja Deus. 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, olha que tremendo, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Nós temos um adversário que quer trazer para nós que o nosso Deus não perdoa, que o nosso Deus ele julga com severidade, mas o nosso Deus é misericordioso, e todo aquele que busca o Senhor, que busca o Senhor arrependido, assim como Davi, encontra o perdão dos seus pecados. E a Bíblia fala que dos nossos pecados, quando somos perdoados pelo Senhor, o nosso Senhor não joga no nosso rosto, e o nosso Senhor não se lembra mais, porque realmente o nosso Deus não é homem para perdoar e ficar jogando em rosto. O nosso Senhor é Deus, e é Deus perdoador. Deus ele é fiel, e Deus na sua fidelidade ele não nega a si mesmo. Paulo fala em 2 Timóteo, no capítulo 2, do verso 11 ao verso 13, esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar a natureza dele, o caráter dele, o propósito dele. Esse versículo que nós lemos é muito lindo, é muito claro, porque se formos fiéis, nós temos promessas de Deus para nós. Jesus morreu e ressuscitou. Nós viveremos com Cristo, nós ressuscitaremos com ele. Jesus, ele ascendeu ao céu e está à direita de Deus. E sabe o que a palavra fala? Se nós perseverarmos, nós reinaremos com ele. Mas
Se nós o negarmos, olha o que a Bíblia fala, ele nos negará se formos infiéis. Ele é fiel à palavra dele. João capítulo 12, verso 47, verso 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas olha que tremendo, mas sim para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. Olha a resposta do Senhor. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Deus é fiel à sua palavra. Eu vou concluir. Assim como Moisés chamou a atenção dos israelitas, trazendo a memória deles do que não poderiam se esquecer, nós também devemos trazer a nossa memória e nós devemos nos apegar com firmeza à fidelidade do nosso Deus. Hebreus capítulo 10, verso 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O teu Deus é fiel, o teu Deus é misericordioso, é perdoador. O teu Deus, ele quer agir a teu favor. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, eu te faço esse convite para que você se inscreva. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.